Aqui estamos nós, e eu estou a cumprir uma promessa de há 2 anos, como disse o Sr. Embaixador. Há 2 anos prometi aqui vir inaugurar esta exposição. O Rui Ochoa, que é um magnífico fotógrafo, com uma carreira longe do fim, mas já muito rica, muito intensa e muito admirada, reunia um conjunto de fotografias ligadas a Fátima. A Fátima como fenómeno de fé, a Fátima como fenómeno sociológico, a Fátima como realidade nacional, mas também a Fátima enquanto traço de ligação, que é uma ligação que vem desde os primórdios da nacionalidade entre Portugal, na altura o Reino de Portugal, e a Santa Sé. Não esqueçamos que a independência de Portugal foi reconhecida, como era uso naqueles tempos, por uma bula pontifícia, no final, em 1179, no final do século XII. Essa ligação mais recente traduziu-se na visita de sumos pontífices a Portugal. E essas visitas tiveram como traço comum Fátima. Está aí também, queria cumprimentar o Sr. Reitor do Santuário, que merece uma palavra especial pela temática que justifica esta exposição. De facto, os Papas foram a Fátima e alguns deles alargaram a sua permanência em Portugal para além de Fátima. Recordo-me do Papa Paulo VI, que num momento muito sensível da vida da Igreja Católica e também muito sensível das relações entre a Santa Sé e Portugal, foi a Fátima em 1967 e essa foi a primeira visita papal a Fátima. Num momento que significava também um início de viragem no que tinha sido a conduta papal durante muitos séculos, por não dizer milénios, que era não fazer deslocações dessa natureza com a frequência a que assistimos hoje, sobretudo na viragem do século XX e já no século XXI. Mas foi significativa aquela visita, foi um encontro de uma Igreja Católica em mudança com um país à beira da mudança. E essa foi uma coincidência muito curiosa, que os jovens da minha geração, muitos deles católicos, mas vários deles, como o meu caso, defensores da mudança na Igreja e da mudança no país, não podem esquecer. Depois, passou um período considerável de tempo e tivemos 3 presenças do Papa João Paulo II em Fátima e 2 delas longamente em Portugal. Longamente em Portugal. Uma delas, Portugal continental e regiões autónomas. E isso significa uma outra fase na vida da Igreja e uma outra fase da vida de Portugal. Portugal já é um Portugal democrático, estabilizado, a quando a primeira visita do Papa João Paulo II, no início dos anos 80, da segunda vez no início dos anos 90 e na terceira na viragem do século. E também uma nova fase na vida da Igreja. Já tinha passado há muito o Concílio Vaticano II e o Papa João Paulo II significava uma realidade diferente pela sua proveniência europeia, é certo, mas vindo de áreas geográficas nas quais não era usual haver Papa, e em 3 momentos da sua vida. 3 momentos da sua vida, do seu pontificado e da sua vida mesmo em termos físicos,
em 82, um ano depois do atentado. Em 91, numa fase já mais limitada do ponto de vista físico, mas ainda com uma presença inesgotável, como imprimiu ao seu pontificado. E a terceira fase, já numa identificação com uma espécie de via sacra, caminho de sofrimento que o acompanharia até à morte. E depois, envolvidos poucos anos, o seu sucessor, Bento XVI, que é recebido em Portugal, vai a Fátima, mas não vai só a Fátima, e que está em Portugal num momento também significativo do seu pontificado, porque se trata de uma fase que fica como que entre o início do pontificado, perto do início do pontificado, mas porventura, dirão alguns, apontando para aquilo que seria o termo abreviado desse pontificado, que é uma outra fase também na vida da Igreja Católica e é uma outra fase na vida de Portugal. E finalmente, o atual Papa, o Papa Francisco, que vai a Fátima, e vai a Fátima num momento muito significativo, porque se trata do centenário das aparições e também da canonização de 2 novos santos portugueses. 2 dos 3 pastorinhos de Fátima. E essa coincidência dá, assim, uma perspectiva histórica ao fenómeno de Fátima. E para quem esteve em 67, eu estive como peregrino. Esteve em 82, eu estive na altura no exercício de funções de governo. Esteve em 91, eu estive como peregrino. Esteve em 2006. 2010. 2010. Sim, pois. Estive em 2000 como peregrino. 2010 como peregrino. Estava agora a saltar a terceira ida de João Paulo II e depois a última no exercício destas funções. É muito interessante ver a projeção universal crescente do fenómeno de Fátima. Já era universal em 67, mas não era tão visível. Já o era em 82 ou 91 ou 2000, mas sendo mais visível, não era comparável com o que seria depois, no século XXI. E é isso que está aqui retratado. Está retratado o povo português, desde os anos 60, mas sobretudo a partir dos anos 80, o povo português católico, peregrino em Fátima, e não apenas os papas. Está retratado esse povo ao longo desses vários momentos evocados de forma muito sumária, mas também a universalidade de Fátima. Porque temos fotografias que nos dão um retrato de África, da Ásia, da América Latina, da Europa, de outros peregrinos europeus, das várias Europas. E tudo se junta aqui. E a grande riqueza desta exposição, por um lado, ela demonstra o talento do fotógrafo, mas também demonstra o peso do tema inspirador do fotógrafo. Há uma parte que é mérito do fotógrafo, há uma parte enorme que é mérito de Fátima, que o mesmo é dizer, é mérito de Portugal. E é bom ver isso celebrado aqui, numa instituição que foi sempre considerada por nós como território português
aqui em Roma. Território português em termos materiais, mas sobretudo em termos humanos, porque povoado por portugueses. Por aqui passaram milhares e milhares e milhares de portugueses ao longo dos séculos. E essa presença também justifica a presença do Presidente da República Portuguesa. Não é apenas a projeção de Fátima, muito importante, porque é uma das projeções mais significativas de Portugal no mundo. Não é apenas a projeção do talento de portugueses, neste caso, de um fotógrafo português. É a presença de Portugal, aqui, vivo naqueles que hoje são protagonistas e que aqui estão connosco. Porque há portugueses aqui, em Roma, exercendo uns sacerdotes, outros leigos, exercendo uma função de ponte permanente, que é uma ponte cultural, é uma ponte espiritual, é uma ponte histórica entre Portugal e a Santa Sé, Portugal e o Vaticano. Que é o mesmo é dizer Portugal e o mundo. E por isso eu não podia, embora com o atraso de 2 anos, não podia deixar daqui vir agradecer muito ao Sr. Embaixador António Almeida Lima, que foi um verdadeiro entusiasta constante, persistente, eu diria teimoso, quase obstinado relativamente a esta exposição. Mais obstinado do que o fotógrafo, o que é impossível. Mais. Porque percebia a importância simbólica deste encontro. Não é por acaso que aqui vieram embaixadores, um pouco também todo o mundo. Africanos, latino-americanos, europeus, asiáticos. O que significa que vem aqui homenagear Portugal. Vem reconhecer a presença de Portugal e a projeção de Portugal no mundo, na sua dimensão espiritual. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Está de parabéns. Está de parabéns também Rui Ochoa. Espero que possa ainda fotografar a ida papal de 2022, sinal que está vivo e mantém intactas as suas qualidades. Lá estaremos todos, em 2022, qualquer que seja a posição em que nos encontremos, lá estaremos. Foi com muita alegria, aliás, que estive no Panamá a receber a notícia da realização das jornadas em 2022 em Portugal, nesse caso em Lisboa, não é em Fátima, mas no fundo é como se fosse. Espero que seja possível realizar uma outra exposição a seguir, completando estas visitas com essa visita muito significativa, porque também ela vai traduzir a projeção de Portugal no mundo, porque irão jovens de todo o mundo encontrar-se nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Lá estará o Sumo Pontífice, o Papa. Isso significará que a história que começou há muitos séculos de ligação entre a Santa Sé e Portugal continua no presente e vai prosseguir no futuro. Muito obrigado.